Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde, minha amiga linda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, amiga? E você? Bem, graças a Deus. E você, pessoal, como vocês estão? Passaram bem? Esperamos que sim, né? Isso. Mais uma semana para a glória de Deus. Amém. Bom, antes de começar, eu quero que você ative aí o sininho, que toda vez que tiver o tema ou a postagem nova, você vai receber aí, para você não estar perdendo. E compartilhe, gente, compartilhe muito com os amigos, porque Deus direciona você, Ele quer te usar você para ser instrumento para outra pessoa, tá? Então, manda e compartilha mesmo, tá bom? Que essa palavra pode estar chegando e alcançando mais vidas, né, amiga? É isso. E hoje nós vamos falar sobre, estamos aí no mês de abril, um mês temático, a Páscoa, né? Ai, Não só pro comércio, quem é chocolatra. aliás, chocolate tá caro. Caro. Ai, eu adoro. Aceito presentes, viu? Adoro chocolate. Ai, eu adoro. Pode falar o nome não, né? Bombom. Não falar, Não marca, pode não. Não vamos fazer propaganda de marca. Bombom. Mas eu adoro. A gravidinha aqui adora. Quem quiser mandar de presente, é ó, isso. amo. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? A gente sabe, nós sabemos que a Páscoa não é isso. Isso, tem a sua Tem real. a sua real simbologia, que é o mais importante, né? Eu não vejo nada demais em você comemorar. Eu procuro sempre na minha família reunir as crianças. A gente faz caça aos ovos, usa o símbolo do coelhinho, mas no final a gente sempre traz a palavra, a gente entrega o suquinho de uva, Sim. o pãozinho, É o meio de estar com a família, né? a ovelhinha, É o que meio. é o que representa mesmo a Páscoa para nós. Essa brincadeira sua é um meio de você reunir. Reunir né? a família, estar junto, né, ali, e demonstrando que a Páscoa é muito mais do que só o chocolate, do que só esse comércio que se instalou, né, que o coelhinho não tem nada a ver com Jesus, Verdade. né, ele não representa a nossa Páscoa cristã. Então nós temos que ter essa consciência e trazer isso para os nossos filhos, né, o verdadeiro sentido. E hoje nós vamos falar o nosso tema hoje é um que eu sou apaixonada, né? Que é o momento da ressurreição de Jesus. Coisa mais linda, né? Deus Que é foi tão- o ápice É. do amor dele por nós, né? Porque se nós formos pensar quem se entregaria como ele se entregou, sendo açoitado, condenado, levando uma morte de cruz. Quem? Eu falo com toda convicção e assim, com toda certeza, ninguém. Ninguém. Não, nós ninguém. Não seríamos capazes Ninguém. de Só se ele. doar assim por mim e por você, por toda a humanidade. Então, de toda a Bíblia, eu acho que é uma das passagens assim mais lindas e de ver essa parte do versículo, porque toda essa trajetória de Jesus, da hora que ele é preso até a hora que ele é crucificado, e então o momento em que ele ressuscita, que ele tira mesmo a chave da morte das mãos do diabo, que ele tira o pecado ali e ele nos compra, né? Ele pagou um preço de sangue por mim e por você. Eu acho que não tem momento mais emocionante na história. Aliás, você falou de chave. Até a chave do inferno o diabo não tem. Não tem. Tá com Jesus. Ele não tem. Então, assim, pra mim é o momento mais emocionante, né? Que eu tento sempre trazer à memória, porque nós somos falhos, ingratos, e é muito fácil a gente se esquecer do que Jesus fez por nós. Basta vir uma dificuldadezinha que a gente já quer chutar o balde, né? E essa passagem é linda, ela tá lá em Mateus 28, 6 e 7, que diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito.
essa passagem é o momento em que ali já tinha se passado, né? Jesus já tinha sido crucificado e enterrado. E as mulheres estavam indo ao túmulo para ungir o corpo do mestre. Elas estavam indo até ele com especiarias. E se você ler um pouquinho antes desse versículo, vai falar que existiam ali guardas, porque quando já existia, Jesus já havia dito que ele iria ressuscitar. E às vezes, nós que somos servos de Deus, a gente não crê naquilo que está na palavra. Às vezes a gente lê e realmente não entende e não crê. Mas o ímpio, ele tinha o medo de que isso acontecesse. Então, foi colocado guardas na frente da porta do túmulo. Aqui diz que eram 3 soldados que estavam guardando ali. E um pouquinho antes dessas mulheres chegarem, houve um terremoto e a pedra se moveu. E esses guardas, eles ficaram impactados e tomados de muito medo, eles pareciam estátuas. Está aqui, no versículo 3. Eu vou ler desde o começo para que você possa entender. Sim. Então, 28:1 diz assim, Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, que seria o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Ok? E aí o 3. E o aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. O 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então os guardas estavam ali, sim, presenciando tudo, só que impactados com a cena, você imagina? Então o anjo disse, não, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, como eu já li aqui, vai até os discípulos e diga isso a ele. Então, quer dizer, existiam testemunhas ali do que aconteceu. Sim. E se você for ler em outros textos, e até mais à frente, vai dizer depois que o imperador lá de Roma, ele deu ordem que dissesse que tinha sido roubado o corpo de Jesus, para que houvesse dúvida da ressurreição. Mas aqui nessa passagem nós vemos claramente que aconteceu e que tinha testemunhas. Além das servas de Jesus, foram testemunhas os 3 soldados que estavam ali guardando o túmulo. Porque às vezes ele pode falar, mas são servas, já armaram tudo isso. Não, como diz, né? Não, mas Deus é tremendo, porque existiam 3 pessoas ali guardando o túmulo que foram impactadas com a cena. Então você imagina a grandiosidade. E logo que elas saem desse encontro com o anjo, Jesus vai até elas e vai se apresentar a elas, dizendo que ele ressuscitou. E tomou a chave, No mundo espiritual, Jesus, nesses 3 dias, ele desce até o inferno, toma a chave das mãos do diabo. E então ele é soberano acima de toda e qualquer circunstância. Bom, tem um detalhe, amiga, que eu quero também ressaltar. Havia no túmulo, não tinha o corpo, mas tinha o lençol dobrado, que fala que ele voltará. Na tradição judaica, quando você ia visitar alguém e você era muito bem recebido nessa casa, você arrumava a cama e dobrava os lençóis, o cobertor e tal, e deixava dobradinho em sinal que você foi muito bem recebido e que você vai voltar. E no túmulo de Jesus, ele deixou os panos ali dobrados da mesma forma, em sinal de que eu vou voltar. Então, as escrituras, assim, elas são tremendas. E em relação a isso, bem lembrado do pano, eu vou compartilhar com vocês algo que eu não abri para muita gente, Agora eu vou estar abrindo aqui, que foi algo muito tremendo. A minha filha caçula, ela tinha 5 anos na época. E um dia eu voltando com ela da escola,
E ela disse assim, espontaneamente: mãe, essa noite eu sonhei com Jesus. A princípio eu não dei muito crédito, tal, mas na hora que ela começou a relatar o sonho que ela teve, eu comecei a chorar no carro. Porque ela disse que ela era muito curiosa e ela perguntava muito sobre a crucificação, sobre o túmulo e tal. E ela disse que Jesus levou ela e mostrou o túmulo, mostrou o local da crucificação, ela via os soldados, ela relatou com uma riqueza de detalhes muito grande. Mas o que me impactou nesse relato, porque ela tinha 5 anos e mesmo na escolinha a gente não costuma falar sobre o pano branco. É algo muito detalhe, né? E nem com muito detalhe. A gente pincela a ressurreição, mas a gente não entra com detalhes. Ela tinha detalhes até de saber da pedra, da túnica. Ela não falou túnica, ela falou assim: Jesus estava usando uma camiseta grande, mãe, grande, e até os pés, que é a túnica branca. Mas o que me chamou a atenção, que eu tive a plena convicção que realmente ela teve esse encontro com Jesus, quando ela diz: mãe, e no túmulo de Jesus não tinha sangue, mas tinha um pano branco dobrado. Meu Deus. Ela usou esse termo, um pano branco dobrado, mãe. Só tinha isso lá dentro do túmulo. Jesus não estava mais lá. Dobrado. Mas ele estava dobrado, esse pano branco estava dobrado. E aí eu comecei a chorar, porque é algo que a gente não costuma relatar, né? É um detalhe que nem em toda, não é em todo livro que é relatado sobre esse tecido, né? Sobre esse pano. Então, assim, é muito forte e profundo esse momento da ressurreição de Jesus, né? Foi quando ele realmente entregou para nós a liberdade de todo o cativeiro, de tudo aquilo que oprime. Então, para abrir essa mensagem sobre a Páscoa, né? O verdadeiro significado, depois nós vamos trazer num próximo assunto o significado da Páscoa para os judeus, para que a gente possa entender todo o ritual, qual era o ritual da Páscoa, porque Jesus, antes de ser crucificado, ele ceiou ali, né? Nós vamos falar sobre isso, para que você possa entender melhor todo o contexto judaico da Páscoa. Mas essa questão, essa abertura que aconteceu para nós, que foi realmente Jesus nos libertando de todo o pecado, de toda legalidade das trevas. Ali ele destronou tudo isso. Então hoje basta eu e você, amiga. Se a gente quiser, a gente pode vencer, porque ele já venceu. É verdade. Nele nós somos capazes de vencer todo o pecado, todo espírito de depressão, todo vício, tudo aquilo que veio das trevas para nos aprisionar, para nos tirar da vida que ele preparou para nós, dessa vida de intimidade com o Pai. Ele já venceu. E assim, a palavra nos diz, né, que ele se fez homem, né? E ele venceu tudo, a tentação, venceu tudo, foi odiado, foi atentado pelo diabo. Então ele venceu, e ele próprio diz. Ele venceu a morte. Se ele venceu, nós. Porque né, imagina, ele passou ali por esse período, né? Ele foi chicoteado, açoitado, cuspido. Ele teve ali na fraqueza que nós temos de carregar a cruz, a coroa de espinhos que entravou na cabeça dele ali, que foi cravada. Ele suportou tudo isso. Por amor. E aí, quando as trevas achou que tinha triunfado, porque o momento que ele morreu ali, que ele expirou, que ele entregou o espírito para o Senhor, as trevas achou, ganhamos. Eu vou conjecturar aqui. Imagina, a hora que o diabo falou assim, ganhamos. A hora que viu, tipo, cadê? Que é? Imagina a cara, fico imaginando. Imagina, né? quando Jesus entrou ali no inferno, né? Jesus. Quando ele desceu. Imagina a cara dele. Eu fico imaginando isso. O que você tá fazendo aqui? Ué, sem entender. Tipo assim, quem E aconteceu, aí, né? ele toma a chave. Ele toma a chave. Não, além disso, ele tem essa audácia. Essa autoridade é meu. Entendeu? Esses filhos são meus, né? E aí, ele só deixou para nós a escolha. É verdade. Quem você quer seguir? Com quem você quer caminhar? E isso é muito lindo, é muito verdade. Forte. Eu tô aqui me sentindo impactada, porque através desse gesto, um gesto de dor, porque se a gente for mensurar, né, quando ali
uma das mulheres vai e enxuga também a face de Jesus e o rosto dele é transfigurado ali com sangue. Especialistas explicam, né? Se eu não me engano, está no livro de Lucas, porque Lucas era médico e ele só que conseguia entender o nível de estresse que Jesus se encontrava, né? Para transpirar sangue. É um nível assim que eu acho que dificilmente algum ser humano chegou nesse nível de estresse. Teve um estudo sobre isso, né? Que é o nível, acho que máximo. Acho que é muito difícil. É um nível muito extremo. Não tem como. Então, nós nunca vamos conseguir mensurar o que Jesus passou ali. Nós nunca vamos conseguir verdadeiramente mensurar o tamanho, o peso do nosso pecado sobre as costas dele. Verdade. Porque ele carregou sobre ele o pecado de toda a humanidade. O pecado que começou lá atrás, que entrou lá no Jardim do Éden. Sim. E o pecado que assola a humanidade até hoje, ele carregou tudo ali, naquele momento, naquele período. Então nós não vamos conseguir mensurar, porque a gente não chega nem a 1/3 desse estresse e a gente já surta. As pessoas já surtam, já cometem, né, suicídios, entram em depressão, surtos psicóticos, num pequeno nível. Imagina o nível que Jesus entrou e suportou por nós. Por isso que eu falei no começo que eu tenho a certeza que ninguém vai fazer isso por nós. Só ele. E aí ele só nos deixou agora, ele fez todo o sacrifício. E agora ele só nos deixou, filha, você quer me seguir? Você quer me obedecer? Você quer andar comigo? E eu acho que ainda é tão lindo que ele ainda deixa uma escolha. Eu e você, nós podemos escolher estar com ele ou não. Porque assim, Jesus não entra, né? Ele só entra se você permitir, né, na sua vida. Então ele não é essa pessoa entrão. Então você tem que se permitir que ele entre, transforma, né? Enfim. E aí, depois disso, se você seguir a palavra, ele ainda permaneceu ali por mais 30 dias, se eu não me engano, com eles, instruindo eles após a ressurreição. Então, o cuidado de Deus ainda, né? O amor dele, o zelo dele. A maioria, Pedro, né? Pedro abandonou Jesus ali no momento da crucificação. Ele não quis ser conhecido como um dos dele, né? E mesmo assim, na hora que Jesus ressuscita, que ele desce, que ele toma a chave das mãos do diabo, ele vai se encontrar com quem? Com Pedro. Pedro é figura, né, gente? Eu acho que ele representa bem a gente, né? Eu adoro a figura do Pedro, porque eu me identifico muito com ele. Sim. Com o Pedrão lá, sabe? E aí, ele volta, ele abandona tudo e volta a pescar. Vai embora, tipo, tá perdido. Quantas vezes a gente desiste, né? Errei, pequei, tô desistindo de tudo, não sirvo mais. E aí Jesus vai se encontrar com ele, prepara um banquete para ele ali na beira do mar. E ali a vida de Pedro é totalmente transformada. Isso é uma prova, assim, a gente não pode desistir, né? Não. De outra pessoa. A gente não pode desistir da sua família, dos seus filhos, a gente não pode desistir, né? Porque Deus dá esse exemplo, né? Quando o Pedro erra, tudo, ele vai, ele volta. Tudo. E assim, o que eu acho importante ressaltar nisso, porque a partir desse encontro, Pedro teve uma mudança brusca de vida, brusca mesmo. Ele passou a ser tudo que ele não conseguiu desenvolver em 3 anos ali de caminhada como discípulo, ali, assim, no estado de Deus, ele mudou. Por quê? O encontro genuíno com o mestre. Por isso que a gente não pode desistir, né, amiga? Não. E se você, uma autoanálise, eu e você, nós já tivemos esse encontro genuíno com ele? Você já teve esse encontro genuíno com ele? Porque se ainda não teve, porque o encontro, vamos falar de outro que eu também acho sensacional o testemunho. Saulo, que virou depois na tradução Paulo. Perseguidor para pregador do evangelho e um dos que fez a maior diferença na história. Nos deixa ensinamentos e foi o primeiro missionário, né? Levou o evangelho para os gentios de uma forma assim grandiosa, operou muitos milagres. E ele, com um espinho na carne,
mordido por víbora, Não é? açoitado e ficou ali firme. Meu Mas por Deus. quê? A partir do momento que ele teve ali um encontro genuíno com o mestre, que foi naquele período em que ele ficou cego por 3 dias, que ali ele teve um encontro genuíno com o mestre. Não tem como você permanecer o mesmo quando você tem um encontro, né, amiga, genuíno, de verdade com o mestre, né? Não tem como você tem. permanecer aquela pessoa. Não Então, dá. se você ainda está sendo alguém morno, isso é pra mim também. Isso é uma análise que eu faço. Sim. Eu tô sendo morna ainda, eu não tive um encontro genuíno. Porque a partir do encontro genuíno com o Pai, Moisés, que teve lá o encontro na sarça ardente, você se torna outra pessoa, você foca, independente das dificuldades, você tá focado naquilo. Se você tá ainda sendo aquela pessoa crítica, também não teve um encontro. Porque quando você é uma pessoa crítica, você para pensar sobre tudo isso, Sim. refletir, né? Porque errar, todo mundo é humano, né? E a gente não deve desistir, né? Então a crítica vem de um alto, assim, de um alto você, entendeu? E quando você critica, você vai ver que Deus sempre está retornando. Então Sim. você não vai criticar mais. Porque fala, não, eu tenho outra chance, eu vou ter outra, eu vou ter outra, não é? Só que é isso, tem pessoas que vivem na outra chance a vida inteira, né? Não. Aí é casos e casos, né, amiga? O encontro genuíno, ele faz você ter uma mudança. Paulo, na hora que teve aquela mudança, o encontro com o mestre, ele mudou da água pro vinho. É sobre isso. É sobre isso. É sobre não o é encontro você genuíno. Agora, as pessoas que não, a vida inteira, é que não teve não ainda. teve. Não posso fazer Então, o quê? faça uma autoanálise da sua vida, da sua trajetória, da sua conduta. Tá faltando? Busque ele. Pai, eu quero esse encontro genuíno, eu quero te tocar, eu quero te conhecer, eu quero que o teu amor me constranja, eu quero que o sacrifício na cruz me faça chorar de arrependimento e de regozijo, porque o Senhor me trouxe essa libertação. Esses dias eu tava falando com meu esposo sobre isso mesmo. Tem pessoas que não mudam, né? Mas o grande X e a questão é sobre isso. É você ter esse arrependimento genuíno. Sim. Porque quando a gente não tem, realmente não vai mudar. Ela pode mudar por um tempo e voltar a ser... Volta às mesmas práticas. Isso, não vai ter. Então, o segredo tá aí, né? Sim. Você se arrepender genuinamente, de verdade. E realmente, quando você faz isso e se arrepende, você não volta a fazer. Não volta. Né? Há uma transformação, a sua vida muda. Talvez, eu não vou dizer, nós não vamos virar santos, não. Temos sempre que melhorar todos os dias. Mas há foco na nossa caminhada, existe um foco, uma linha a ser trilhada e seguida. E por mais que o vento venha, que o vendaval venha, você pode até dar uma desanimada, mas você arriba, porque ele te levanta. E às vezes o arrependimento vem de várias coisas, não é só de uma, porque você se arrependeu daquilo que você fez. Se eu mentia, não minto mais, se eu roubava, não roubo mais, mas é várias, porque ninguém vai ser santo, porque sempre a gente está errando. E a gente tem sempre que melhorar. Isso, mas você tem que se arrepender daquilo de verdade, Na né? trajetória de Paulo, quantos enroscos ele passou, foi preso, açoitado, mordido por víbora. Às vezes a Bíblia não relata, mas eu acredito que teve tempos em que ele precisava de um colo. Sim. Que ele chorou no colo do pai na prisão ali sozinho. Quando Timóteo vai visitá-lo, que ele fala que ele estava ansiosamente esperando. Por quê? Porque ele era um ser humano como nós. E nós também precisamos muitas vezes de colo. Sim. Isso não é errado. Nós também desanimamos. Outro, né, Elias, depois que destronou 30 profetas de Baal lá, ele foi para onde? Foi para a caverna, foi se esconder. Ele teve um nível de depressão e quis a morte. Tá vendo? Todos precisamos. Porque nós temos fase em que nós precisamos do colo, nós precisamos, Jesus mesmo, né? Ele estava ali operando milagres, maravilhas, mas ele se retirava para ir ao colo do Pai, ali no momento em que ele ia ser condenado. Ele ora e pede: se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Né? Ele também clama por socorro ali. Sim. Ele pede ajuda dos discípulos: vigiem comigo, orem comigo, e os discípulos dormem.
Olha Ele isso. também estava Então, clamando ali por um Pedindo, cuidado, assim como nós. Sim. Se ele que era o mestre, ele precisou desse cuidado, que dirá nós, que somos seres humanos, né? Então nós precisamos entender isso e continuar. Mas o ponto crucial dessa questão é: temos que ter um encontro com o Pai. Temos que ter. Porque a partir do momento que nós temos esse encontro verdadeiro, que a gente entende o sacrifício da cruz, é entender o peso. A gente não vai mensurar, mas entender o sacrifício, verdade. aquilo que ele pagou por mim, por você. E você entender isto, você não vai errar mais naquilo que você errava, não é? E nada vai tirar a tua adoração a Ele, Ninguém te para. a tua admiração por Ele. Se você tem esse foco, essa noção, sobre todo esse sofrimento foi por você, você não tem nem coragem de pensar em parar, amiga. Não. Nem, só de pensar você já tipo, tô traindo meu Deus, né? E mensurar o tamanho desse amor. Do verdade. amor dele por mim e por você. Olha, posso contar um testemunho? Claro. Muito tempo, um tempo atrás, uns 7 anos, eu fiquei afastada, que eu estava morando em outra cidade, né? E eu fiquei afastada da igreja, de Deus, sabe? E eu trabalhando, eu trabalhava eu passava, olha gente, eu passava vendendo com um trator, sabe? E o trator era gabinado, com ar-condicionado, tudo, bem confortável, sabe? E eu no meio daquele pomar passando o veneno, né? E de repente, eu ia vir trazer uma pessoa para Bauru fazer um exame no coração, no outro dia cedo. E eu passando o veneno lá, e de repente saiu em cena aqueles pomar e veio um acidente. Eu vi o meu carro sendo capotando, assim, os dois olhares meu, só tinha aquela visão. Meu carro capotando e eu morta de um lado. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não estou entendendo. Porque eu estava um pouquinho afastada, mas eu tinha uma base já, né? Eu tenho essa base. E aí eu falei assim, tem uma coisa errada aqui. Aí eu falei, deve ser calor. A gente tenta arrumar desculpa. Sim. Aí calor. Não, que calor? Tá até gelado aqui o ar-condicionado. Eu falei, meu Deus, o que será isso? E a voz foi bem clara, filha, não vai. Filha, não vai. Eu falei, não é possível. Tô ficando louca, né? Vou nem falar pro meu marido isso, que ele vai me internar. Pensei assim, né? Aí cheguei pro meu marido e eu fui obediente. Fui lá, falei, você leva a pessoa lá pra Bauru fazer o exame e eu vou ficar aqui. Amiga. E o Espírito Santo falou no meu coração, pergunte pra ele se a pessoa tem algum problema no coração, o que ela tinha. Ela não vai ter nada. Por quê? Era o foco, foi um livramento, tá? Aí, meu marido chegou, né, de Bauru, e aí, o que aconteceu? O médico falou que o coração dela é melhor que o meu. Eu falei, meu Deus, então o negócio vai ser assim, confirmando, né? Deus vai se testificando que foi ele que falou. Ele é preciso, né? Mas só que eu quero falar sobre esse amor. É esse amor, meu testemunho sobre isso é esse amor. Olha só, que amor. Por que eu voltei correndo? Por quê? Eu estava longe, afastada. Ele teve o cuidado de te alertar, de me livrar. Esse amor foi tão impactante para mim, porque eu falei, que amor é esse? Eu não estou nem na casa dele, estou afastada dele, não oro, não converso mais com ele. E aí assim, ele vem me avisar sobre isso, cuidar da minha vida. Meu Deus, me livrar. Esse amor me impactou tão forte que eu voltei para nunca mais sair. É isso. Porque eu não consigo nem pensar em parar. Porque se eu pensar, eu tô traindo Deus só de pensar. Então, isso. Entendeu? É um amor que a gente não explica, é um cuidado que a gente que não amor, explica. Né? Como nós falamos no podcast anterior, é sentir esse amor, é sentir esse cuidado, é ser íntimo dele, né? Ser grato, e não tem, gente, não tem passagem na Bíblia, porque curar, né? Ele derrama bênção, a gente cura em nome de Jesus.
não tem amor, não tem expressão maior Sim. de amor dele por nós do que o sacrifício dele na cruz. É verdade, amiga. Não tem. Não. Porque ele curar, ele perdoar, como teve inúmeras passagens, ele falando de cura, de libertação, de perdão, né? Nós podemos, né? Ele deixou isso para nós, os discípulos fizeram também, mas a morte de cruz, suportar o peso do nosso pecado. Que amor, meu Deus. Não tem outro. Não tem. Então, assim. Que amor é esse? Graça incalculável. É tremendo. Então, que você possa aí meditar. Estamos no mês da Páscoa, né? Logo teremos aí o evento, o feriado, que as famílias se reúnem, mas não deixe de trazer para sua mesa o verdadeiro sentido, o verdadeiro sacrifício que ele fez por mim e por você. Traga a memória, conte para os seus filhos. Jesus é o maior herói de todos os tempos. Ele é o nosso herói. Então, que o seu filho, que a sua família tenha essa consciência, né? Sim. Que nada ofusque o brilho do sacrifício que ele fez por mim e por você. Né? Porque essa consciência que eu tive, que amor é esse, foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Por todos. Entendeu? Não tem diferença. Não. Né? O cuidado é o mesmo para mim, para você e para todos. E só ele poderia ter feito. Só ele. Ninguém mais. Verdade. Então, que Deus abençoe. Gratidão. Vamos né? ver se no próximo a gente fala um pouquinho da história da Páscoa, o simbolismo da Páscoa no judaísmo, né? Na tradição judaica, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Mas o foco é o que ele fez, o sacrifício que ele fez por mim e por você. Então, que seja um mês abençoado, um mês de reflexão, um mês de aprendizado, em nome de Jesus, mas que essa essência não venha morrer e não venha ser ofuscada por comércio nenhum, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te esperamos no nosso próximo café. E eu espero alguns ovinhos, viu, amiga? De presente. Aceito, viu? Ovinhos de presente. Eu quero bombom. Bombom. Deus Beijo. abençoe. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Uma Páscoa abençoada, aí com a sua família, reúne, tem um momento de mesa. Nossa mesa tá ali. Viu? Não tá aqui na mesa, mas nós estamos com a mesa, tá? Tem um momento de mesa. E não esqueça de falar do sacrifício de Jesus à mesa. Amor, beijo. Beijo com Deus.